Imagine que duas pessoas chegam ao consultório com a mesma queixa. Eu não consigo me concentrar. As duas esquecem os compromissos e as duas têm prejuízo tanto no trabalho quanto em casa. Mas no final da avaliação, elas recebem conclusões completamente diferentes. Como que isso é possível? A resposta está na avaliação neuropsicológica e hoje eu vou te explicar como que funciona esse processo e por que ele vai muito além da aplicação de testes. Muitas pessoas acreditam que a avaliação neuropsicológica serve somente para chegar a uma conclusão ou ter um diagnóstico final. Mas a avaliação ela vai muito além disso. No processo avaliativo, a gente busca compreender como estão as áreas de funcionamento cognitivo dessa pessoa e como elas impactam também no dia a dia. Em outras palavras, a gente não está avaliando somente os sintomas, a gente está avaliando como essa pessoa funciona. Ou seja, a gente tenta entender o que está por trás daqueles sintomas em que a pessoa traz para nós na anamnese inicial. Uma das maiores dúvidas que eu recebo é: depois da aplicação de testes, a gente já sai com o resultado? E na verdade, a avaliação é um processo muito mais amplo. Ela envolve entrevista clínica, observação de comportamentos, análise da história de vida dessa pessoa, a aplicação de testagens e instrumentos e também a análise e integração de todos esses resultados. Os testes são sim importantes, mas eles são uma parte de um processo avaliativo. Uma das ferramentas que a gente utiliza para compreender o funcionamento dessa pessoa. Dependendo da demanda, diferentes áreas cognitivas são avaliadas, como por exemplo, atenção. Então a gente avalia diferentes tipos de atenção, qual que é o tempo de concentração dessa pessoa, se ela acaba cometendo erros por descuido, por exemplo, ou se ela se distrai facilmente, se ela consegue alternar de uma tarefa para outra e continuar com qualidade atencional. Nós avaliamos também a função de memória. A gente compreende se essa pessoa tem conseguido armazenar as informações de maneira adequada, se ela consegue, por exemplo, aprender novas informações e inclusive relembrar de informações importantes. Nós avaliamos funções executivas, que são funções relacionadas à organização, planejamento, controle dos impulsos, flexibilidade psicológica. Dentro da linguagem, nós avaliamos se essa pessoa tem dificuldade de compreender ou expressar informações. Avaliamos também a velocidade de processamento e se essa pessoa está processando as informações de maneira adequada dentro de um ritmo adequado também. E dentro da avaliação de inteligência e raciocínio, podemos compreender como a pessoa utiliza os seus recursos cognitivos na resolução de problemas. Um fator importante na avaliação é justamente a gente entender como que está o funcionamento da pessoa. E esse é o diferencial. Pessoas diferentes podem apresentar sintomas parecidos, mas funcionamentos cognitivos diferentes. Duas pessoas, por exemplo, podem relatar um processo de dificuldade atencional, mas uma delas, a dificuldade atencional, está relacionada a uma dificuldade por conta de sintomas ansiosos e outra pessoa, por exemplo, ter uma dificuldade significativa na atenção por conta de um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, o TDAH. Por fora, os sintomas são semelhantes, mas no funcionamento eles acontecem de maneira diferente. Um segundo exemplo agora. Uma pessoa fala assim: eu esqueço tudo. A primeira impressão pode ser pensar logo em uma dificuldade na memória. Mas será que realmente é um problema no funcionamento da memória? Talvez ela não esteja conseguindo prestar atenção desde o início da informação, e isso logo vai prejudicar no armazenamento dessas informações. Nesse caso, o problema inicial não seria na memória, mas em um processo atencional. E é por isso que a gente não vai focar somente nos sintomas, a gente precisa entender como que é o funcionamento cognitivo dessa pessoa. Quando então que uma avaliação neuropsicológica ela pode ser indicada? Existem diversas situações em que ela pode ser útil. Por exemplo, suspeita de TDAH, suspeita de autismo, dificuldades de aprendizagem, dificuldade na memória, dificuldade atencional, alterações cognitivas após condições neurológicas, investigação para altas habilidades e inclusive também no planejamento de intervenções. O importante é entender que o objetivo em si não é só chegar a um diagnóstico, mas é a gente compreender o funcionamento do indivíduo e, além das suas dificuldades, também as suas potencialidades. E esse é um fator super importante, porque a avaliação, a gente não vai focar somente naquilo que não está legal ou naquilo que não está funcionando como deveria. A gente também vai entender quais que são os processos que estão funcionando de maneira efetiva e quais são as potencialidades dessa pessoa. A gente busca compreender como a pessoa funciona. Então, como ela funciona não só dentro de um processo avaliativo,
mas como que essas habilidades elas acabam correlacionando com habilidades e momentos fora do processo avaliativo. Ao final do processo, a gente não chega somente a números ou resultados, a gente chega num processo de análise integrada desse funcionamento. E isso ajuda a responder perguntas como: o que está causando essa dificuldade? Quais as habilidades estão preservadas? Quais as áreas precisam de suporte? E quais estratégias podem ajudar? Em muitos casos, esse entendimento traz clareza e compreensão tanto para a pessoa quanto para os profissionais que estão envolvidos nesse processo.